esse grupo de almas irmãs, onde estamos procurando aprofundar um pouquinho mais os ensinamentos do Cristo para servir nesta caminhada em busca da nossa evolução espiritual. Rogamos, Senhor, que possa abençoar a Carla, a Daiane, que ficaram com a incumbência do estudo de hoje, mas também levar as nossas vibrações de amor àqueles que não puderam, não poderão estar conosco. Que o nosso pensamento esteja ligado para que todos nós possamos receber as bênçãos desse momento de estudo. Obrigada, Mestre Jesus, e que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá, abriu. Uhum. Abriu? Se eu mudo de tela, ela sai da apresentação? Não, tá na apresentação. Você tem que apertar as duas setinhas agora. Tem que apresentar. Isso. Eu falo assim, se eu mudar a minha guia, continua a tela, né? Continua a apresentação. Continua. Ah, tá. Deu para ver aqui. Então, boa noite, pessoal. Ó, vou iniciar falando assim, que no script que eu e a Carla desenhamos, vocês falam, tá? Na apresentação. Nosso ensaio geral, né, Daia? É. Vocês falam, dão ideias, né? Sim, por favor. Vocês contribuem, até porque a gente cronometrou a fala de vocês dentro dessa 1 hora. Qualquer coisa, vocês dão uma dica. Vocês falam assim, agora é com 45 minutos para gente. Isso aí. Mas vamos lá. Hoje a gente vai dar sequência no nosso estudo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31 e 32. E aí ele traz a seguinte mensagem para a gente, esse versículo 31. Mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Então, quando a gente brinca ali, fala, nossa, vi isso daqui, não entendi nada. Porque aparentemente está muito solto, né? O que vocês acham dessa passagem? O que vocês acham que dá para a gente pescar quando a gente olha só o 31? Vocês têm alguma ideia? Foi o susto que eu e a Carla levou. Inicialmente a gente falou, bom, né? O que Jesus está querendo dizer com isso, né? Exatamente. Aí nós trouxemos todos os outros para a gente entender o contexto que estava ali a fala de Jesus, né? Então, lá no capítulo 7 que a gente está estudando, voltando ali o 29 até o 32, o Evangelho está assim. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhados no batismo de Jesus, no batismo de João. Os fariseus e os mestres da lei, não sendo batizados por ele, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes a criancinhas, sentadas na praça, que clamam umas para as outras e dizem, tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Então, apenas para a gente recapitular, né, tudo aquilo que a gente já está trabalhando nos estudos anteriores, que o Everton trouxe para a gente no 29 e o Bruno trouxe para a gente no 30. E para a gente entender como que está conceituada essa frase, essa palavra de Jesus. O batismo, que fala aqui, né, então os publicanos
sendo mergulhados no batismo de João, é um pouquinho daquilo que o Bruno trouxe para nós, que corresponde à questão do arrependimento. Então, fez um barulhinho, só que eu não estou vendo vocês, tá? Se alguém quiser falar, pode me interromper. Eu te aviso, Dai, pode deixar. Tá. Então, que corresponde a quê? Mergulhados no batismo de João. O batismo de João, ele convida a gente a fazer uma reflexão. Ele nos convida ao arrependimento através da autorreflexão, né? Aquela reflexão que nos ajuda a mudar as nossas atitudes. Então, ele convida a gente a ser batizado para que eu possa me arrepender dos meus pecados e, através da minha autorreflexão, eu iniciar uma mudança efetiva das minhas atitudes. E aqueles que rejeitaram esse propósito de Deus, ou seja, aqueles que não aceitaram fazer essa autoanálise e realmente mudarem as suas atitudes, são aqueles que nós falamos que se assemelha aqui aos hipócritas, né? Então, quando a gente falou ali dos fariseus, a gente falou das características deles, que é o que a gente vê até hoje, né, em relação à hipocrisia. E aí, quando Jesus trouxe esses dois personagens, então, os publicanos que foram batizados e os fariseus que não foram, como ele falou depois? Ele falou assim, mas quem se assemelharia a esses homens dessa geração? A quem são semelhantes? E ele assemelhou esses homens da geração a crianças. Então, são semelhantes a criancinhas, sentadas na praça, que clamam uma para as outras e dizem, tocamos flauta para vós e não dançastes, e cantamos lamentações e não chorastes. E aí, a gente se assustou um pouquinho com esse 32, né? Gente, o que ele está querendo dizer aqui com essa felicidade da flauta, com essa lamentação e do choro? E aí a gente foi buscar a Luísa, o Bruno nos salvou com o estudo da Luísa. E a Luísa faz uma explicação muito bonita em relação a esse ponto. E é importante a gente entender aqui o 32, para poder entender depois o 31, que é essa parte da geração, já que a gente vai por palavras, né? A gente vai aprofundar nas palavras. E aí, quando ele nos compara a criancinhas, é porque Jesus, ele tirava do cotidiano o ensinamento dele, né? Então, ele olhava ali as situações do dia a dia e tirava os seus exemplos para poder nos dar a lição. E aí ele estava observando as crianças daquela época, brincando. E as crianças, normalmente, elas brincam do quê? As crianças, elas brincam de imitar os adultos, né? Então, quando a gente vê uma criança brincando de professor, ela está imitando a profissão de um adulto. Quando ela brinca de médico, ela está imitando a profissão de um adulto. E as criancinhas dessa época, elas estavam brincando dos eventos comuns da época. Então, quando Jesus falou ali, tocamos flauta para vós e não dançastes, era uma situação de felicidade. Era uma situação em que elas estavam brincando com algo que trazia uma alegria, uma felicidade. É o caso do casamento. Então, Jesus estava se referindo ao casamento. E cantamos lamentações e não chorastes. Também um outro evento da época eram os velórios. Então, cantamos lamentações e não chorastes. Então, eles estavam brincando com o evento da época, que era o velório. Então, crianças brincando de casamento, crianças brincando de velório, de funeral, e Jesus nos comparando a essa situação. Crianças que brincam e clamam uma para as outras, né? Então, te chamei para brincar e você não foi. Então, é aquelas crianças birrentas, né? A gente pode observar muito quando a gente vê duas crianças brincando, então tá aquele grupinho de criança, uma vira para a outra e fala assim, nossa, vamos brincar? Ah, mas eu não quero desse jeito. Ah, não gostei dessa brincadeira. Ah, vou tocar uma flauta para você dançar, mas você não está dançando. Ah, mas eu não gostei da música que você tocou. Então, é nesse sentido, né, de criança birrenta, muito imatura ainda. E aí Jesus, ele compara isso com a nossa imaturidade espiritual, na verdade, né? Com a nossa imaturidade espiritual. Quer comentar alguma coisa? Carlos, não pode me interromper. Não, tá tudo certo. Pode continuar.
essa questão, a Luiz, ele comenta muito, na palestra dele, eu achei muito bonita, essa questão da criança, no sentido, nessa questão da criança, no sentido do casamento e do funeral. O casamento, porque fala da aliança, né? O que é o casamento? O casamento, ele vai falar da fidelidade, ele vai falar da aliança, do compromisso com o outro. Então, nesse contexto, ele traz o nosso compromisso. E... Alguém quer falar? Acho que abriu o microfone. Foi sem querer, pode continuar. Tá. E ele traz muito esse contexto do casamento e da fidelidade nossa com Deus, né? Então, quando a gente assume um compromisso, quando a gente é solteiro, na verdade, não tem compromisso nenhum, eu fico nesse vai e volta, A partir do momento que eu assumo aquele compromisso com a pessoa, eu tenho que resistir às tentações que possam fazer eu querer sair daquele casamento. E é a mesma coisa com Deus. A partir do momento que a gente assume esse compromisso com Ele, que eu tenho essa aliança com Ele, eu preciso ser fiel a Ele, eu tenho que rever tudo aquilo que poderia me tirar desse caminho. E eu preciso resistir a todas essas tentações. E eu resisto como? Fazendo o funeral do homem velho, né? Eu resisto como? Matando tudo aquilo que possa me tirar desse caminho, que é através da minha reforma íntima. Então, a gente precisa ir fazendo essa reforma, e precisa ir fazendo essas análises, ao ponto de que eu me curei de tudo isso. E aí eu consigo assumir um compromisso sincero e fiel com Deus. Então, ele traz mais ou menos nesse contexto. E aí, Peraí que a Meire levantou a mão. Oi, Meire. Pode falar. Eu acho que foi Sem querer, né? Pode continuar, Dai, desculpa. E aí a gente pensa na criança, né? Como que a criança consegue assumir esse compromisso e essa fidelidade com uma pessoa ou com Deus? Então, por isso que ele nos coloca tão pequenos ainda, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa imaturidade ainda, de escutar João falando, vamos batizar, vamos arrepender, porque Jesus está vindo, o Messias está vindo, e fazer birra, falar, não vou, como se João estivesse me chamando para brincar, e eu refutando ele, não vou, não quero brincar dessa brincadeira. E ficar fazendo birra. E também não ter aquela constância, né? Eu vou e volto, o tempo todo. Eu não consigo assumir aquele compromisso de fato. Por quê? Porque ainda não estou pronta para assumir aquele compromisso de fato. Então, por isso que a gente ainda é semelhante a criancinhas. E aí, essa passagem, ela também está ali em Mateus, no capítulo 11, 16 e 17, não muda muito o contexto dela. Ele traz assim, mas a quem assemelharei essa geração? E aí, no 16, ele já dá a resposta. É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo, tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não lamentastes. E aí a palavra que a gente tira para o estudo de hoje é exatamente essa palavra de geração. Então, a gente entende ali o contexto, entende ali por que ele nos assemelha a crianças, entende que eu preciso ter essa aliança com Deus, e para que eu tenha essa aliança, essa fidelidade, essa sinceridade com Deus, eu preciso fazer o funeral do homem velho. Mas, e essa geração? Então, como que está essa geração, né? Porque ele nos assemelha a essa criancinha, fazendo birra ainda, dentro dessa geração. Então, quem são os homens dessa geração? Que Jesus comenta ali na passagem, né? E aí a gente trouxe esse trechinho da Bíblia do Peregrino. Depois do que precede, a geração não ficaria definida pela cronologia, mas pela atitude do que tem de tipo.
E aí a gente percebe que não é uma questão do tempo, de geração mesmo, de ordem cronológica, mas a atitude de cada geração. Quando a gente compara, né, essa geração de hoje, a nossa geração, com as gerações passadas, com as gerações de muitas épocas atrás, a gente vê ali o progresso, e a gente vê cada uma com uma atitude diferente. Né? Na época de Moisés, onde olho por olho, dente por dente era o correto. E hoje a gente olha aquilo e não é mais. Teve uma mudança de atitude em relação àquelas pessoas para agora. Do mesmo jeito que várias atitudes vão ser alteradas, vão ser mudadas, vão ser alteradas e aperfeiçoadas nas gerações futuras. Né? Então, a gente identifica essa questão de geração não pela ordem cronológica, mas sim pela atitude de cada um. E aí a Revista Espírita, ela traz um pouquinho para a gente desse, os tempos são chegados, né? Ela traz um pouquinho para nós desse momento em que a gente está vivendo, dessas gerações, e tudo aquilo que passa e que vai passar ainda a humanidade. E ele vai falar assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. A gente escuta, né, isso o tempo todo. O mundo está mudando, que vai ter alguns acontecimentos que vai regenerar a humanidade. Neste tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que a ela são mais opostos, nela trabalham ao malgrado seu. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos completamente diversos da geração presente, que desaparece a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história como hoje os tempos medievais, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Para quem vive bastante para abarcar os dois aspectos da nova fase, parece que o mundo novo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo é mudado. É que, com efeito, homens novos, ou melhor, regenerados, surgiram. As ideias varridas pela geração que se extingue deram lugar a ideias novas na geração que se ergue. Vamos meditar um pouquinho sobre o que ele está falando aqui nesse texto, né? Que os tempos são chegados. E aí ele traz aqui essa questão que muitos esperam ainda uma mudança climática, uma mudança catastrófica, uma mudança que vai destruir todo mundo, igual aconteceu com a época dos dinossauros, e nascer tudo do zero, né? E, na verdade, não é isso. A gente sente esse progresso, na verdade, realmente nas ideias, né? A gente sente isso nas novas gerações, nessas crianças que vêm nascendo, nessas mudanças de pensamento, nessas mudanças de atitude, que vem acontecendo de pouco a pouco no nosso dia a dia. E isso é o que vai nos depurando, é aquilo que vai eliminando crenças passadas e trazendo coisas novas, né? E a gente está nesse encontro de geração, né? Para quem vive bastante, para abarcar os dois aspectos da nova fase, parece que o mundo novo saiu das ruínas do antigo. A gente está andando junto, né? A nossa geração com essa próxima que está vindo. E existe, né? A gente estranha um pouquinho tudo que está acontecendo. Mas a gente está conseguindo. Tá fechado.
vocês estão falando de geração, de mundo de regeneração, né? Eu penso que esse mundo já começou lá na época de Jesus. Porque o que Jesus trouxe para nós? O evangelho é a moral do Cristo, né? Ele trouxe o amor e a moral. Então, desde a época de Jesus, esse mundo já está passando por mudanças. Porque, às vezes, quando a gente fala em mundo de regeneração, a gente acha que é agora que está acontecendo, ou que ainda vai acontecer, né? E eu penso que lá atrás já começou. Uma página que nós recebemos essa semana passada, do próprio mentor da casa, ele fala sobre isso. Ele fala desses missionários que vieram, que isso já é a marca da regeneração. Então, qual que foi o maior e o grande missionário que nós recebemos na Terra, né? Foi o Cristo, é o grande missionário. Então, desde a época dele, eu acredito que já tenha começado esse mundo, né, de regeneração. Eu concordo, Ana. É isso mesmo. Bom, e agora a gente, como bons espíritas, né, vamos falar um pouquinho de Kardec. O Livro dos Espíritos, na questão 1019, ele traz para a gente o seguinte: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Porque a gente que conhece o Evangelho, a gente tem pressa que essa transformação ocorra. Parece que marcaram um dia, né, Ana, diferente parece que marcaram um dia, uma época, e a gente fala, gente, vamos, né, cadê? A gente tem pressa. E, inclusive, o Aloysio faz uma metáfora, uma comparação nessa questão da mulher que vai ter um filho. Ela gera criança, ela sabe que o momento vai chegar e ela tem pressa daquilo, né? Que ela quer ver a criança e tal. E nós, conhecedores do Evangelho, a gente também está assim. A gente quer viver num mundo melhor. E como a gente sabe que para esse mundo regenerar, o bem vai ter que sobrepor ao mal, a gente está aguardando esse momento, né? Inclusive, o Haroldo fala que o mal tem que chegar na sua maior perversidade para a gente conseguir visualizar essa transformação. E aqui, já na época, Kardec já coloca aqui, mas será que um dia a gente vai viver esse reinado do bem? Aí os espíritos respondem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Pode falar, Karen. Você está comparando aí com a gestação, né? Então, eu penso que nós estamos em pleno trabalho de parto. E é doloroso o trabalho de parto, né? E principalmente quando é um parto natural, né? E esse processo, a Terra está nessa transição para nascer um mundo novo, precisamos de sofrer as contorções, né? Em todos os sentidos, né? Então, isso aí é para ter essa passagem, a gente tem que passar por esse trabalho de parto para gerar um novo mundo. E esse trabalho de parto não é simples assim. Ele leva um tempo, né? Ele leva um processo, até que esteja maduro para poder aparecer. Vai ser esse processo aí. Nós estamos vivendo um pleno trabalho de parto, né? É isso mesmo, exatamente. Eu comparando exatamente, né? As dores, principalmente, né? Bom, aqui a questão, né, de Kardec, ele fala, né, que então, para o bem predominar, a gente vai precisar do amor, da justiça, do bem e da felicidade. Pode passar, Dai. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, Kardec está nos colocando que a partir do momento que nós progredirmos moralmente, praticando as leis de Deus,
consequentemente, a gente só vai atrair para a Terra bons espíritos, e os maus não vão ter mais lugares aqui. E aí, a partir do momento que nós deixarmos de lado o orgulho e o egoísmo, o bem vai reinar na Terra, né? Então, a gente acha que vai demorar um pouquinho, mas um dia a gente vai chegar lá, né? A gente tem que ter fé, porque esse é o propósito, né? É a gente evoluir, 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 até que os maus não tenham mais lugar aqui nesse planeta. Pode passar, Dai. Predita foi a transformação da humanidade, né? Então, essa transformação já vem sendo falada faz tempo. E vos avizinhais do momento em que se dará. Ou seja, naquela época, Kardec estava falando que a gente estava próximo, né? Estávamos vizinhos desse momento. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, nós já temos notado mesmo, o próprio Divaldo fala muito isso, né, que já estão nascendo espíritos mais evoluídos, nós vamos ter grandes evoluções no campo da ciência, no campo da educação, e esses espíritos já estão encarnando para formar essa geração nova que a Dayana mencionou no começo do estudo. Pode passar, Day. Agora resta-nos nos prepararmos para ela, né? Exatamente. A grande questão é como eu estou me preparando para esse mundo de regeneração, né? Chegaremos lá, né, no estudo. O spoiler. Então, oi. É a Milena. Oi, Eu queria Bi, falar pode o seguinte, a semana passada eu falei que a criança, mesmo sabendo que uma coisa está errada, às vezes ela vai lá e faz. Né? Por exemplo, às vezes ela resolve as coisas brigando. Foi esse exemplo que eu tinha falado. Porque tem essa questão, né, que hoje vocês trouxeram, que a criança ela tem uma imaturidade. Porque a gente sempre ouve falar assim, ó, a criança é inocente. Que na verdade é um termo muito usado, mas a gente tem que pensar assim, que a criança ela é imatura. Ela é imatura, o cérebro dela é imaturo. Então, ela não tem estruturas mentais formadas, ela não tem sabedoria para entender uma coisa que acontece a partir da atitude dela. Então, ela tem aquela atitude porque o meio que ela vive talvez esteja promovendo aquilo. E a gente vê sinais nas crianças. Você vê sinal de bondade, você vê sinal de maldade nas crianças, e se aí essa criança vem num ambiente que ajuda ela a desenvolver o lado moral, né, desde esse momento de imaturidade, até ela conseguir desenvolver esse corpo, essa mente, e conseguir se conhecer melhor o mundo que ela está vivendo, e querer que esse mundo também seja melhor. Então, até aí, ela depende muito, né, desse ambiente, depende muito desse adulto que está junto. E aí eu queria contar um exemplo para vocês, que foi uma coisa muito marcante, assim, uma escola que eu trabalho recebeu, a sala de aula foi para uma sala emprestada no Estado, e era uma escola da prefeitura, não tinha espaço, o Estado emprestou uma sala. Então, aquelas crianças ficavam naquela escola e elas não faziam parte daquele lugar. E aí tinha a professora e tinha uma inspetora de alunos que trabalhava ali, naquele espaço emprestado. E só que a entrada dos alunos era junto com as crianças que também eram do Estado. Então, os funcionários do Estado viam a entrada de todo mundo, os alunos da escola estadual iam para um lado, os da prefeitura iam direto para a sala. E as crianças, teve um dia assim que eles não entraram porque teve uma briga. A briga era dos aluninhos da prefeitura. Eles tinham 6 anos, estavam no primeiro ano. E aí eles começaram a brigar. E a briga fisicamente foi muito violenta, porque eles bateram no menino,
o menino caiu no chão, então o menino ficou deitado no chão, e vários meninos em volta chutavam ele, batiam nele, chutaram muito a barriga dele. Aí os funcionários da escola estadual que estavam ali foram chamar atenção, separar a briga, e eles não obedeciam. Eles não obedeciam porque, tipo, você não é nada meu. A minha professora, ela fica lá e você não é nada meu, né? E aí eles tiveram, então, que chamar essa professora. Aí ela foi até lá, separou a briga, trouxe os alunos e foi conversar. Então, assim, era uma clientela muito complicada, muito difícil, e ela então perguntou para eles assim, você sabe o que tem dentro da barriga? Eles não sabiam. Falou, olha, tem órgãos vitais, se um órgão desse aqui dentro se romper, esse menino pode morrer. Então, você não pode chutar, porque tem um fígado, tem um intestino, e foi falando, foi contando o que tinha ali, e explicando, e aí eles olhavam para ela e falavam assim, nossa, entende assim, o nível da imaturidade, né? Só que o comportamento é um comportamento assimilado do meio. Então, assim, se a gente comparar com o nosso desenvolvimento, né, enquanto seres divinos, seres que deveriam estar caminhando, né, e evoluindo para o bem, a gente também está muito atrasado quando a gente está dando esses exemplos, né, para quem está à nossa volta. Porque às vezes a gente pensa assim, mas aquele adulto com aquela criança, mas na verdade sou eu com aquele adulto, não é? E sou eu com o outro, sou eu na comunidade onde eu vivo, como que as coisas funcionam. Então, é uma cadeia, eu acredito. Nossa, é um exemplo bem inserido aqui mesmo, Milena, muito obrigada. Bem sério, né? Se a gente for... Nossa, gente, dá até uma... Bom, e aí Kardec continua, né? Que os espíritos dos maus, a morte vai ceifando dia a dia. E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Foi o que aconteceu no exílio de Capela, né? Vieram para cá e isso fez com que nós aqui na Terra progredíssemos. E é o que vai acontecer, apesar de maus, eles têm uma evolução assim melhor em termos tecnológicos e tudo. A partir do momento que eles vão para outro lugar menos adiantado, eles têm as ideias inspiradas das encarnações que eles viveram aqui na Terra, e eles vão acabar trabalhando para a evolução desse planeta novo, para onde eles virem, né? Para onde eles forem encarnar. Pode passar, Dai. E a gente vai trazer também um pouquinho da Gênese, né? O último capítulo da Gênese, ele fala dos sinais dos tempos, para a chegada desta nova geração. São chegados os tempos, dizem-no de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que os povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, quanto mais evoluído for o ser humano, mais evoluído vai ser o lugar onde ele está, né? Uma pessoa altamente evoluída, ela vai conseguir, por exemplo, captar uma água, ela vai conseguir fazer um sistema de saneamento, ela vai conseguir resolver problemas físicos, materiais na Terra, fazer uma plantação, que um espírito de
um espírito não evoluído não vai conseguir fazer. Então, aqui Kardec coloca que uma transformação, ela vem aliada à outra justamente por conta disso. Pode passar, Dai. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Aqui a gente pode lembrar o que a Dayana trouxe no começo do estudo, a lei de Moisés, né? Antes a gente tinha olho por olho, dente por dente, né? Pensem que absurdo, a pessoa matou, podia escolher alguém da família para poder matar. Então, isso na época era normal, né? Era a geração, aquela geração tinha essa evolução, tinha esse pensamento. Hoje, para nós, isso é um absurdo, né? Então, assim, o nosso senso moral sofreu uma alteração muito violenta, e a próxima geração, da próxima geração, da próxima geração, vai achar muita coisa que a gente faz hoje um absurdo, né? Se a gente for pensar que as mulheres demoraram tanto, coisa recente, para poder votar, né? Tem países que a mulher não pode nem mostrar o rosto. Então, assim, a gente ainda tem um atraso de costumes que daqui a algumas gerações a gente vai achar um absurdo, né? Hoje a gente fala, bom, não é normal, mas a gente convive com isso. E daqui quantas gerações a gente vai finalmente conseguir se livrar disso, né? Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Então, nós, seres humanos, passamos de nômades a seres que se fixam em um lugar porque sabe plantar, sabe esperar, sabe combater a praga de uma plantação. Então, isso fez com que a gente, através da inteligência que Deus nos deu, conseguisse o nosso melhoramento físico material. E automaticamente, a gente, num lugar melhor, a gente vai se depurando moralmente. Pode passar, Daya. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Isso a gente tem que pensar em Kardec, né, há quantos anos? Hoje Kardec teria 220 anos, né? E ele já está falando de avanço de ciência, imagina se ele estivesse aqui hoje, né? Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. E essa parte, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar, né? O progresso físico, o progresso da ciência, a gente está bem adiantado. Estamos fazendo viagens para outros planetas, né? Agora, o bem-estar moral, a gente ainda está bem atrasado, né? Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as instituições antiquadas. Pode passar, Dai. Restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, né? Foi o que eu falei há pouco. Certas coisas hoje são absurdas, que aconteciam no passado, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo que o superexcite neles, o orgulho e o egoísmo. Então, aqui a gente sempre vai bater na mesma tecla, né? Tudo que atravanca a gente, que é contrário à caridade, é o egoísmo e o orgulho. Enquanto a gente não conseguir tirar isso do nosso íntimo, a gente não vai conseguir essa evolução, a gente não vai conseguir fazer essa reflexão, porque se eu acho que eu não tenho defeito, como que eu vou fazer uma autorreflexão?
né? Como que eu vou falar assim, o que eu tenho para melhorar? Não, eu sou ótimo, eu sou perfeito, né? Quem tem o orgulho exacerbado nunca vai fazer uma autorreflexão, porque acha que já é perfeito, não tem nada para mudar, não tem nada para melhorar. E enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, a gente não vai conseguir. Daia, pode assumir aí. Meu microfone aqui. Tem muita coisa, gente. Pessoal, interrompam, viu? Pode ficar à vontade. E aqui a gente trouxe um textinho do Caminho da Luz, vai falar assim: o mundo precisava conhecer a boa e a má semente, nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então, está bem em linha com o que a Ana comentou também ali atrás, né? Essa renovação, ela começou desde o momento do Cristo, e ela vem a cada geração exatamente aguardando o momento exato para ter essa floração, né? Do perfeito entendimento. Porque Jesus, ele trouxe o exemplo. Quem é o exemplo? É Jesus. Só que os homens não tiveram o perfeito entendimento disso ainda, né? E a gente necessita, na verdade, de conhecer esse bem, o bem e o mal, para poder ter parâmetro e saber para onde seguir. Pode falar, cara. Então, é o que a Ana falou no início, né? Que a gente iniciou esse processo de gestação lá com Jesus. A gente iniciou esse processo de gestação desse mundo novo, né? Então, nós fomos passando pelas fases e nós chegamos, eu penso que de Kardec para cá, nesse processo aí de trabalho de parto mesmo, para a regeneração, né? Então, você vê, e eu estava pensando também com relação que os mundos são solidários entre si, né? A gente tem uma tendência de achar que aqueles que não acompanham moralmente é um processo de punição, né? Mas não é um processo de educação, né? Que esses espíritos que não vão acompanhando a evolução moral, eles naturalmente recebem um mundo como misericórdia divina para trabalhar em si. E a gente tem uma tendência para, nossa, a gente vai aqui, se a gente não acompanhar, a gente vai ser punido para um mundo novo. A gente nunca pode pensar assim, né? Eu tenho certeza que vocês não pensam assim, mas, assim, a gente não pode, às vezes, conversar sobre isso, parece que é uma questão assim, vão ser exilados para um mundo como se fosse uma espécie de punição, mas a gente aí tem a misericórdia divina, né? E a solidariedade entre os mundos, é vir num mundo aí novo como a Terra foi um dia, para receber os irmãos exilados lá, com todo o amor e tanto que eles nos ajudaram, né? E a fazer esse processo de evolução, né? Juntos, né? Muito bonito. Sabe quem fala muito bem sobre isso? Se vocês tiverem oportunidade, pegar aquele Jorge Larrat, ele falando sobre a transição. Assistam para vocês verem o que ele fala, é sensacional. Ele dá uma explicação linda, viu? Beijo para vocês. Perfeito, Karen. Tudo errado. O Aloysio, ele comenta esse trechinho aqui do Guimarães Rosa, e eu achei muito bonitinho. Quando eu coloquei aqui, ainda comentei com a Carla, pensei, nossa, olha que bonitinho. Eu imaginei o Everton lendo, mas ele não vai estar aqui. Aí eu vou tentar ler. Eu achei muito fofo. Ele fala assim, e outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Há uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele quando queremos, me dá medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz, na lei do mansinho. Assim é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Não dá para imaginar o Everton lendo isso aqui?
Mas é bem isso, né? De tudo isso que nós falamos, de geração para geração, desde quando que está vindo, como que é a mudança, essa reforma íntima, a gente está se esforçando, né, para poder mudar e tal, mas Deus está agindo. A gente não vai deixar de acontecer, né? Deus, ele vem de mansinho. Ele vem de mansinho. E vai acontecer. E como que vai acontecer? Como que vai acontecer essa transformação que a gente está falando? E aí a gente tem uma participação do nosso amigo Bruno, que ele cedeu gentilmente para nós esse estudo, esse trecho aqui, né, Bruno? Eu nem perguntei se ele ia usar, já peguei e coloquei aqui. Que é falando sobre o que ele comentou mesmo no estudo passado, do batismo pela água e do batismo pelo fogo, né? Que já era predito, então, por João, já nos trazendo esse contexto, né? Do batismo da água e do fogo. E aí, na seara do mestre, ele vai falar, o batismo da água é da terra. João entregou-a alegoricamente. Como criação humana, pode ser mistificado, adulterado em sua finalidade. Tudo que é do homem está sujeito a essa contingência. O que, porém, vem de Deus, escapa à influência mundana, impõe-se por si mesmo, é inalterável. Não se confunde nem está sujeito aos desvirtuamentos e às deturpações. Então, João, ele nos convidava ali nessa autorreflexão, nessa mudança de atitude, né? Com essa simbologia do batismo pela água, chamando-nos ao arrependimento. Mas a gente sabe que essa prática foi exteriorizada, né? E muita gente hoje confunde esse conceito do batismo como uma prática exterior com o verdadeiro sentido dele, que é o arrependimento de verdade. E aí, como a gente viu ali no trechinho, na poeminha do Guimarães, Deus, ele age de mansinho. Então, você mudou ali o contexto do que eu quis te dizer, o que eu pedi para o João falar, que era para se arrepender, mas então a gente tem o batismo do fogo. Então, assim, pois o batismo de fogo, a que se reporta o profeta dos desertos, consuma-se na luta incruenta, nas provas e nas expiações que resultam da encarnação. A alma que enverga a libré da carne é lançada na liçá. Muito poético, né? Ele traz essa linguagem figurada cheia de simbolismo. Essa questão da libré é uma palavra antiga, né, que se refere ali a uniforme, a traje, que normalmente uma pessoa usa em serviço. Então, nesse caso aqui, ele tá no contexto de que a libré é a carne, é o corpo físico. E alissar, o que é alissar? É um termo que se refere ao campo de batalha, né? Uma arena, um combate, alguma coisa nesse sentido. Então, o que ele sugere? Que é a alma, com essa vestimenta do corpo, passando por essa batalha. Muito bonito isso, né? Muito bonito isso. Então, o que ele está falando realmente é as provas da vida. Então, se a gente não se arrepende e muda as nossas atitudes e segue ali o nosso roteiro, a gente tem as encarnações para nos fazer isso, né? É o campo de batalha de fato. Pode falar, Rondinha. Desculpa, Dai. É porque ele usou incruenta, né? Que é crua. Então, consuma-se na luta crua. E aí a gente precisa do fogo para que o pão asse, né? A gente precisa passar por esse batismo do fogo. E a gente foge dele, na verdade, né? Nessa luta das provas e das expiações. A Sheila sempre falava isso também, né? Que o trigo, para ver pão, precisa do forno, precisa da transmutação do fogo, né? Por isso que ele traz o batismo de fogo aqui, para que não seja uma luta incruenta, que não vire pão, né? Exatamente. E ele continua. Ela tem que porfiar para se afazer ao meio.
Tem que prever todas as necessidades reclamadas pela matéria e a elas prover. Tem que suportar a bagagem que traz do passado, a qual forma o seu ambiente interior. Tem que se pôr em choque com as suas companheiras de exílio, cujas imperfeições e defeitos entram em conflito com as suas próprias imperfeições e defeitos. Tem que arcar com as contingências próprias deste mundo, tais como a ilusão dos sentidos, a enfermidade, as ingratidões, a injustiça, a inveja, o ciúme, as perseguições, as rivalidades, a separação dos entes queridos, e, finalmente, a morte, que nos diz São Paulo, é o derradeiro inimigo a vencer. Quando a gente lê isso tudo aqui, né, a gente fala, nossa, a gente passa por tudo isso, né? A nossa encarnação é tudo isso. A gente está tão na correria do dia a dia que a gente até acostumou com esse sofrimento todo. Mas E a ele gente... fala... Pode Desculpa. falar, pode falar. Ele fala aqui da ilusão dos sentidos. Eu achei muito interessante essa expressão. Como a gente vive iludido, né? Em termos gerais. Às vezes a gente se ilude para o bem, a gente também se ilude para o mal, né? Às vezes, ai, nossa, está tudo errado na minha vida. E quando vai ver, não está nada, né? Ou então, ao contrário, a gente fala, nossa, eu estou ótimo, não sei o quê. Quando vê, a gente está fazendo tudo errado, está lidando com as coisas de uma forma errada, está sendo injusto, está sendo cruel, está sendo egoísta, né? Como a gente tem essa ilusão dos nossos sentidos. O que o Bruno colocou coisa. isso? Ô, Bruno, lê em voz alta, Bruno. É aquela passagem do Evangelho, né? A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Quer dizer, só de estar vivendo aqui, tendo que enfrentar mesmo, não tem como já, de certa forma, não estar sofrendo, né? Não estar padecendo. E é esse padecimento, esse fogo que vai esquentando e deixando a gente inquieto, né? De tal forma, tira a gente do torpor, tira a gente da inércia, para que a gente busque, então, condições de superar isso tudo, né? De não mais precisar disso tudo. E aí é por isso que ele ainda vai concluir, né? Porque então, esse batismo é um batismo do qual a gente não consegue escapar, né? Porque ninguém aqui consegue prorrogar, digamos assim, a encarnação indefinitivamente, né? A gente pode até ficar muito tempo no plano espiritual, muito tempo estacionado, mas a gente não tem poder de travar a nossa evolução, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ser convidada a voltar, querendo ou não, né? É isso aí, né? Mudou, não quero. Eu estou lembrando aqui do Mudou. livro Joelma, não sei se alguém chegou a ler ou lembra disso, né, daquele prédio que pegou fogo em São Paulo, acho que foi na década de 70, e no livro fala de quantas pessoas lá, tantas pessoas que morreram, né, queimadas, e fala que algumas pessoas, o espírito foi retirado antes do fogo chegar, que elas não precisavam passar por isso. E aí eles, quando eu li, ficou uma sensação assim, eles desencarnaram antes de morrer. Fiquei com essa sensação, que na verdade isso me fez lembrar, né, por causa dessa questão do fogo e do tanto que o fogo é assustador, né? Por isso que a gente não quer passar, por isso que a gente não quer esse caminho. Mas eu acho que de uma forma ou de outra, como o Bruno colocou nessa frase aí, acho que todo mundo passa, né? Talvez uns sejam retirados um pouquinho antes porque já entenderam algumas coisas, né? E outros precisem passar, outros de nós precisamos passar, né? Por questões mais difíceis. E lembrei também que nas músicas evangélicas eles usam muito o termo queima, Senhor, queima, né? Desça como um fogo
e queima tudo isso que é de ruim, que é de dor que eu estou passando, né? A música evangélica tem muito disso. É verdade. A gente até pede, né? Mas na hora que vem, a gente fica com medo. Eu lembrei quando eu fiz aniversário, a Thaisinha, do Bruno, me mandou mensagem me parabenizando, e ela falou tanto, tanto que Jesus te abençoa, que ele te dê muitas oportunidades para você engrandecer seu espírito. E ela falou isso muitas vezes, eu já fui me dando medo, eu falei assim, eu não sei se eu quero esse tanto de oportunidade não, Thais. Calma, fala só uma vez, porque assusta. E realmente a gente precisa, mas assusta. Mas ela desejou com muita força, assim, não, calma, deixa eu entender isso ainda. Mas só para a gente finalizar aqui na parte do Seara do Bem, que é bem o que o Bruno comentou já, e o texto termina, que a dor, portanto, sob suas múltiplas modalidades, constitui o batismo de fogo, de cuja ação ninguém escapa, e cuja aplicação independe do concurso humano. Vem de cima, atua como lei natural, né? Deus agindo ali mansinho, e atingindo indistintamente os grandes e os pequenos, os sábios e os inscientes, os poderosos e os humildes, os ricos e os pobres, os crentes e os descrentes. A sua eficiência é infalível. Não há mal que não vença, não há vício que não debele, não há paixão que não done, por mais furiosa que seja, por mais inveterada e radicada que se encontre. Então, não tem jeito, nós não vamos fugir à ação divina. E aí, Carlinha, a gente segue? Dai, passa para o último slide, eu te mandei um WhatsApp. Passa para o último para a gente finalizar. É. Aí, a nova geração, gente. Achei esse mocinho aqui com a carinha do Matheus. Nossa, parece. Parece mesmo. Falta só o cachimbo. É. Que achamos da gente ler essa reflexãozinha do Emmanuel, que ele fala, né? A Terra se renova substancialmente, oferecendo reconforto em todas as direções. Entretanto, ponderamos com respeito. É preciso saibas o que fazes de ti, para que o carro da evolução não te colha as suas rodas inexoráveis. Ampara-te na fé em Deus, seja qual seja o campo religioso em que estagieis, construindo resistência íntima com os recursos do conhecimento e do amor. Desvincula-te das preocupações improdutivas para que te não afaste do essencial. Usa os bens que a vida te empresta atendendo ao bem dos outros, sem permitir que os bens dos quais te fizestes usufrutar te acorrentem ao poste das aflições inúteis. Serve sem apego. Ama sem escravizar o próximo ou a ti mesmo. E ilumina-te seguindo adiante. É da lei divina que o mundo se transforma, independentemente de nossa vontade. Mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, sejam quais forem as influências exteriores, dependa sempre e exclusivamente de nós. E aí tem essa contribuição da Claudinha. A gente deixou o slide que estava aqui. Contribuiu sem saber, Cláudia. Sem saber. Passemos, então, a observar como podemos fazer isso dentro do lar, das nossas relações diárias com o outro, aproveitando nosso tempo precioso e o esclarecimento consolador da doutrina espírita, sabedores que somos de que Deus é justo e bom sempre. E é bem isso, né? A gente falando ali das gerações, essa mensagem de Emmanuel, falando independente do que vai acontecer, porque vai acontecer, o que Deus espera é a nossa reforma. Ele quer que a gente siga adiante. O que a gente está fazendo para não ser atropelado ali por toda essa mudança, por todas essas gerações, por tudo que está acontecendo, né? Mas que a gente tenha essa certeza, principalmente através da doutrina, que nos dá essa fé raciocinada, e essa confiança, né? Que a gente sabe que a gente tem um Deus justo e bom que nos acompanha e só quer o nosso bem. Apesar do fogo, é para o nosso bem, né? É isso, né, Carlinha? Exatamente. Finalizando.
Qual que é o nome daquela mensagem de Emmanuel que você leu por último? Acho que eu não coloquei o título dela aqui. Hum. Peraí, que ela está aberta. Autorrenovação. Ela chama autorrenovação. Falando do fogo, eu lembrei da epístola de Paulo cantada pelo Renato Russo, lá do amor, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. E pensando assim, pensando no amor, né? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o estar. Me ajuda aí, Ana Lívia. É estar o Estar quê? surpreso. Pego por vontade é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrária a si, ao mesmo amor. E, assim, então, assim, eu penso que esse amor que ele estava falando, é de tudo isso que a gente viu aí, desse burilamento, para a gente chegar no amor, né? Ele descreveu tão bem, né, gente? Lindo demais. Você estava falando, eu estava lembrando da música. Lindo mesmo, cara. E junto com isso, né, quando Tim Vanessa canta que a aliança homem-deus já não é arco-íris, é comunhão. Né? Então, a comunhão, ela implica essa transformação íntima, para que eu acesse Deus de uma forma íntegra, né, integrativa, assim, com a minha essência, né. É isso aí, gente. Mas é isso que nós temos para hoje, né, Karin? Exatamente. Agradecemos a todos a participação dentro do nosso cronograma. E vamos finalizar, né? E as contribuições ali no tudo. A Claudinha, a contribuição tem que saber. Porque eu fui te mandar, eu falei assim, qual será que eu vou escolher? E deu certo, Adair. Deu certo. Convida, meninas, alguém para encerrar com a prece. Acho que a Sandra podia cantar aquela do Francisco de Assis. Ó. Também acho. Aquela que eu mandei o áudio? Meu Deus. Senhor, vamos agradecer pelo estudo de hoje, pela dedicação da Dai, da Carla, as contribuições de todos, e muita reflexão sobre o batismo, a proposta de renovação de João, e os ensinamentos do Senhor nosso Mestre, modelo e guia, que mesmo através do fogo, da dor, dos desafios, esse caminho nos mostra a possibilidade de mudança e conexão divina, um caminho espiritual constante, para que nos renovemos todos os dias, não somente cada um em sua transformação, mas de forma coletiva. Agradecemos a presença de todos e pensamos também em cada um que não pôde estar. Para a gente finalizar, a oração de São Francisco, que tanto nos ensinou o caminho da humildade, do respeito, do não orgulho e não egoísmo, e sim o amor. O amor entre as criaturas, aos seres todos, e olhando para o alto, para Jesus e nosso Pai, Senhor Deus. Senhor,
fazei-me instrumento vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa semana, assim seja. Boa semana, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Boa menina. Deus. Lindo. Tá. Muito bom. Semana para todos, pessoal. Boa semana. Tchau, Boa semana. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Dai, obrigado. Beijo. Obrigado você pela semana. Tchau. Pessoal, Tchau. Tchau.